Guerreiros e guerreiras, bem-vindos a mais um episódio do Tiozão Cast, o melhor podcast de quiçá do mundo, com os melhores convidados do mundo. E hoje conosco, comandante Alvin, além de aviador, dono da Aviaprep. Bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, generosidade, carinho e principalmente pela sua capacidade de passar coisas boas para todos nós. Bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, como eu te falei no primeiro contato. Concordo principalmente com a abordagem, o jeito que é falado, e divulgar um pouco mais a aviação de uma maneira leve, tranquila, mas principalmente com muita responsabilidade. Afinal, a gente lida com segurança todo dia. Show de bola. Alvin, conta pra gente, você vem de família de aviadores ou você é o primeiro que pegou essa doença na família? Eu sou o primeiro, não tem ninguém, nem antepassado, avô, tataravô, literalmente o primeiro. A história começou lá em 1997. Sou natural de Vitória do Espírito Santo e meu pai passou num concurso para trabalhar em Belém do Pará. E aí fomos obrigados, por assim dizer, no bom sentido, a nos mudarmos. E aí o primeiro voo no 737-200 da VASP naquela época, parando em Brasília e tudo mais. Desse dia em diante, é a rotina do pequeno sonhador, levando, de alguma maneira, esse sonho por muitos anos, né? Porque era moleque, não podia nem começar a fazer as carteiras. Então, muita da minha vida foi na aviação virtual, como qualquer moleque. Hoje em dia tem Flight Simulator, etc. Então, vamos dizer assim, o desejo foi fomentado através disso. E depois, quando deu 18 anos, fui para a faculdade de engenharia. Porra, mais um? Engenharia, fiz 3 anos. E aí, no último ano, eu lembro até hoje, um almoço com meu pai, inclusive, ele vendo essa questão da aviação e tudo mais, ele virou para mim e falou: "Ei, você quer isso mesmo para sua vida? Você quer pegar essa doença, por assim dizer, né?" Eu falei: "Quero." Faltava uma semana para encerrar as inscrições para o vestibular, inclusive de ciências aeronáuticas. Ele falou: "Então, se inscreve e vai seguir sua vida." Isso me marcou muito até hoje, me inscrevi, passei, e aí depois fui fazer faculdade de ciências aeronáuticas, PP, PC, linha aérea, e aí a carreira me trouxe até aqui. Que show de bola. Você fez ciências aeronáuticas aonde? Na PUC, Rio Grande do Sul. Eu fico muito feliz. Eu tive o prazer de ser o primeiro palestrante da primeira turma da PUC, né? Então eu fico muito, muito feliz. Eu já tive contato com a galera que está indo na Qatar e tal. Eu tenho um orgulho de... Não fiz nada, fui lá, só palestrei, mas a moçada, né? O Ayub, que é colega meu de turma, ajudou lá e a gente tem um orgulho de ver isso em pé. Foi uma ideia que o pessoal abraçou na época e foi muito maneiro. Eu não tenho nada a reclamar. Se me perguntar, recomendo. Vai demorar 3 anos para me formar. Vai. Os frutos você colhe depois, porque, mais uma vez, a gente trabalha com segurança, trabalha com vidas, responsabilidade. E o nível que eles te entregam para o mercado é fora de sério. A gente só vai ver depois, né? O quanto que a gente foi bem preparado para isso, para enfrentar o processo seletivo e depois a operação em si. Então, recomendo fortemente. Não é porque eu sou o peixe da casa lá, mas, cara, assina embaixo. Alvin, qual é a sua primeira memória aviatória? A gente sempre pergunta para as pessoas. Primeira imagem que você tem de avião? Tem infância com seu pai ou que você passou, que você fecha seu olhinho e essa memória vem na sua cabeça? Além do primeiro voo, né, 737-200, leigos ainda, né, infanto-juvenil, por assim dizer. Apesar de a gente ter ido para Belém, a gente tentou morar em Vitória uma época, voltou, mas depois a gente acabou vendo que não dava, porque a escala do meu pai era bem apertada. E aí nós fomos para Belém de novo. E aí era Vitória, Rio, Brasília e Belém. Aí chegamos em Brasília, só tinha voado 737, o Jet Class, o Embraer 145 na época e tudo mais. E aí vai embarcar no MD-11. Aí minha mãe: "Não, esse avião tá errado. É aquele fuzuê de quem não entende nada." A gente, Belém é no Brasil, né? Até chegou nessa nível de ignorância, por assim dizer. Então, embarcar no MD-11 da Varig na época, para ir até Belém, pra gente... Pode parecer uma besteira, mas foi emocionante pelo simples fato de, além de estar com a minha família, nos mudando e tudo mais, mudando de vida, um avião daquela imponência grande na época, eu não era acostumado com isso. Então, isso me vem à memória até hoje. E por incrível que pareça, assim, foi a única oportunidade que eu tive de voar naquele avião. Que ano foi isso? 2000. 97 foi o primeiro, entre 97 e 2000. Um desses 3 anos aí. Eu me deu 11 nessa época. Não duvido. Bobear foi o que assustei você, traumatizei, né? Não, foi uma boa experiência. Então, obrigado pela parte que me toca. Que maneiro, né? Foi legal. Eu passei 4 anos e meio da minha vida voando MD-11, aí foi uma experiência bem legal também. Maneiro, essa imagem que fica que desperta o aerococos em você. Você também é daquele tipo que vê o avião passando, levanta a cabeça e vê qual é assim, fica assim daquela caçada? Na verdade, não é nem avião vendo, né, passando. O som de Congonhas aqui passando, o tempo todo o olho tá indo para cima. Não é nem o olho, né? A mente sempre vai buscar literalmente o céu. Não tem, ainda é, assim, gratificante de ver máquina e tudo mais. Além de entender tecnicamente, o aprecio pela profissão, pela máquina e tudo mais é muito forte. Hoje você voa comercialmente? Hoje eu não estou voando. Você parou de voar? Especialista agora só em treinamento. Se dedica à Aviaprep. Correto. O que é a Aviaprep? O que a Aviaprep faz e como a Aviaprep entrou na sua vida? Você entrou na vida dela, né? Que deve se confundir as duas pessoas.
vamos lá, carreira na comercial e tudo mais, acabou, fui fazer mais uma especialização em banco de dados, nada a ver com aviação e tudo mais, e a veia do empreendedorismo apareceu. As minhas referências mudaram em relação a abrir negócio e tudo mais, e vou ser bem honesto, por algum tempo eu quis me ver longe da aviação. Assim, não é trauma e tudo mais, mas eu quis me ver longe, vendo que oportunidades existiam em outros lugares. Mas a minha mãe sempre me falava, é o que você sabe fazer, é o que você fez por muito tempo. Por mais que você queira, por exemplo, ensinar empresários a ficar milionários, a aviação é o que você sabe fazer. E aí, um belo dia eu falei, beleza, é a aviação que eu sei fazer. Então, o que a Prep faz hoje? A gente tenta, humildemente, preencher um gap do nível de ensino dos aeroclubes para o nível de linha aérea, obviamente não criticando e tudo mais, mas agregar mais valor, treinar pessoas que já estão prestes a tentar uma vaga, por exemplo, na Azul, na Gol, na Latam, aonde quer que ela queira ir, tanto pilotos como comissários. A gente pega a vivência, porque não adianta nada eu ensinar uma coisa que eu nunca vivenciei, e tenta trazer, obviamente, além de tecnicamente, as soft skills, as habilidades não técnicas, para mim é um fator muito relevante. Tive a oportunidade de ter instrutor na linha aérea, participar do setor de operações, mas mais do que isso, eu consegui observar a empresa como um todo, como funciona, como as pessoas se comunicam, falhas que ocorrem, inclusive, na comunicação, apesar de todo mundo estar empenhado para isso aqui decolar e pousar com segurança, essa parte da comunicação me fascina muito. Inclusive, essa questão de psicologia, fazer terapia e tudo mais, me ajuda muito a entender o ser humano para ver esses gaps e, além de oferecer um treinamento técnico, tanto para pilotos e comissários, forçar muito no não técnico para que o técnico seja impulsionado depois. Onde eu encontro a Aviaprep? Hoje a Aviaprep tem Instagram, @ Aviaprep, Aviation Preparation. Eu tenho o meu... Só dá uma olhadinha que vai aparecer aqui embaixo. Eu tenho o meu Instagram pessoal, @Alvin também. A gente tem uma área de membros que fala uma plataforma específica onde os nossos treinamentos gravados estão lá. Então, mas o caminho mais fácil é entrar no nosso Instagram, entrar em contato pelo WhatsApp, seja para adquirir um curso gravado ou bater um papo com a gente. Uma coisa que eu faço sempre, e aí é de coração, a gente até tem uma repulsa inicial. É vendedor de curso. Não, eu ofereço uma orientação de carreira gratuita, bem humilde, para entender qual a dificuldade que a pessoa está passando, qual fase da carreira. Porque não adianta nada também eu oferecer um curso para o cara que está no meio do PP. O meu público está lá na linha aérea. Então, se eu puder contribuir de alguma maneira com a minha vivência, entendendo o momento da pessoa, a dor da pessoa, para dar um direcionamento do que eu já passei, e eu considero que foi um sucesso por ter sido aprovado na faculdade, aprovado na seleção da linha aérea e tudo mais. E mesmo quando eu fui reprovado num processo seletivo no exterior, a primeira vez que eu tentei, aprendi muito com isso e me gerou uma aprovação secundária. Assim, se eu puder contribuir com essa orientação de carreira, para depois, futuramente, se ele quiser nos ajudar ou então vir para nosso treinamento, vai ser um prazer. Então, primeiro eu faço, entre em contato com a gente, eu faço uma orientação de carreira, mais uma vez, humildemente, tentando passar tudo que eu aprendi, que está longe, por exemplo, de pessoas como você, outras pessoas muito mais experientes, para que a pessoa se sinta confortável e futuramente adquirir um treinamento ou que não adquira nenhum tipo de treinamento, que ela siga com mais clareza nesse caminho, porque infelizmente ainda existe o pano preto em muitos setores e a gente tenta literalmente com muita verdade sim tentar acabar com isso. Onde é a maior deficiência que você encontra no cara? Que você, pelo que tem visto, você pega um público que já é formado, um cara que já é aviador, que eventualmente milita em outra área qualquer, a gente brinca, né, que aviador como medicina, né? Tem o cirurgião cardíaco, tem o oftalmo, todos somos aviadores, mas cada um no seu quadrado. Correto. O cara está no quadrado dele e quer passar para o quadrado de cá, da linha aérea. Onde é que está o buraco negro da história? O gargalo, a gente sabe que o investimento na formação é muito alto. A hora de voo hoje em dia custa muito mais caro do que custava 10, 15 anos atrás. Então, a faculdade da PUC me expôs a muita hora de simulador, a treinamento de qualidade. Então, eu saí para o mercado, por exemplo, com 300 horas de simulador IFR. E isso eu percebo que é uma das maiores dores quando a gente fala de aviador, porque ele está exposto ali às 15 horas do multimotor e por mais que ele pratique, ele só vai ser avaliado no simulador daqui a 3 meses, 6 meses, quiçá daqui a 1 ano. Então depende muito. Então, como você não pratica, você acaba ficando deficiente nessa situação. Então o IFR é um gargalo que todo mundo vem procurando. E o segundo e o maior, e aí tem um pouco de mito, um pouco de frustração e tudo mais, é a parte psicotécnica. Muita gente acha que a gente até, quando a gente foi contratar uma psicóloga para trabalhar com isso, a informação dos nossos pilotos que vieram para o treinamento era: nossa, eu achava que elas estavam, digamos assim, contra mim. Elas queriam, sei lá, me judiar, era só para o prazer de reprovar. E na verdade não. A abordagem é completamente diferente. Não é porque você foi reprovado no processo que você é uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, existem grades, avaliações, perfis. O tal de você não faz o perfil dessa empresa é verdade, mas não quer dizer que você é pior ou melhor que ninguém. Mas o IFR e a parte do psicotécnico está sendo a maior procura e eu identifico que é a parte onde as pessoas precisam mais se desenvolver. Legal, maneiro. Eu costumo dizer que o processo seletivo é como se fosse uma fotografia, né? É isso aí. Ele não se mexe. Então, aquele momento, se é um momento bom, eventualmente você vai desempenhar muito bem. Se está no momento mais
frágil ou com uma deficiência, porque não está afim de fazer mesmo, teu desempenho vai cair, isso vai ser medido e ajustado. Mas a fotografia não torna o filme queimado, né? Concordo Com aquela plenamente. fotografia que você teve naquele momento. Legal, já preparou muita gente para fazer isso, né? Correto. Maneiro. Encontrou que o problema maior do pessoal é na parte comportamental. Falou psicologia, falou comportamento humano. Total. Certo. Concordo. Qual é o raio-x do piloto hoje que está chegando na linha aérea? Ou que tá tentando chegar. Tentando não o cara que está na linha aérea já. O cara tá ali com o pezinho, aquele lá, eu quero abraçar essa rodinha para chamar de minha. Eu vou te dizer que eu posso resumir assim como o reflexo do que a gente está vendo da sociedade. Muita interação em mídias sociais e pouca interação ser humano. Isso reflete muito na capacidade de se comunicar, na capacidade de receber críticas e receber elogios. As pessoas não conseguem dizer não e acabam entrando num loop, por exemplo, de querer agradar de forma irreal. Então, primeira coisa, honestidade. Então, a falta de comunicação, a falta de posicionamento, entender que, por mais que ele entre como um copiloto, ele é o segundo em comando. O cara que está aqui infartou, é ele que vai organizar toda a vida de todo mundo, da empresa e tudo mais. Felizmente ou infelizmente, a sociedade está passando por isso. Mas a fotografia é um pouco de maturidade, mas é normal pelo estágio da carreira. Claro. Faz parte, a experiência se adquire depois. Mas se você não souber se posicionar, educação, tom de voz, comunicação, mas principalmente saber se comunicar, está sendo um problema. Não tem nada demais, por exemplo, eu discordar de você em muitas coisas. Queira você aceitar ou não. Mas as pessoas não estão mais abertas a essa comunicação. Leva muito pro pessoal, entende? Então, beleza, eu não concordo com você. Por quê? Por causa disso. Pô, eu acho que isso aqui, porque a minha experiência é isso. Tá tudo bem. E não tem nada de errado nisso. Isso aí tá sendo quebrado no início. E aí você perde a oportunidade, principalmente, de aprender com pessoas como você, como o pessoal que tá aqui na gravação. Então, assim, infelizmente, estamos pegando mais casos assim do que do outro jeito. A gente fala, né, Elvio? Eu acho que é o teu caso também. A gente é um pedacinho de cada pessoa que a gente conviveu, né? Profissionalmente e pessoalmente. Profissionalmente porque a gente vive isso com muita intensidade. Então você pega aquele mosaicozinho lá e, de novo, as pessoas, independente do cargo ou da função que forem, né, que se dispõem a ensinar ou passar alguma coisa positiva de forma gratuita, né, pra gente. Eu falo por mim, eu cheguei na linha aérea com 18 anos, né? Era um menino, né? Então as pessoas que me tiveram a generosidade de me ensinar a agir no meu trabalho, a me formar ali, fizeram isso de forma gratuita. E isso é uma dívida impagável com as pessoas. E não estou falando só de pilotos, não, né? O mundo de aviação é muito grande, né? Concordo. A gente convive com desde do colega que é comandante até o rapaz que limpa a cabine que você vai sentar. No outro dia eu tenho o hábito, você viu que eu sou a pessoa mais afetuosa, né? Chegar, cumprimentar, abraçar todo mundo, tava limpando o garoto, eu acho que é na Tailândia, no aeroporto desse aí meio afastado. Eu tô limpando, né, cara? Mas dando aquele talento na cabine, né? Pô, eu entrei, dei um abraço, o cara, falei, porra, muito obrigado. O cara ficou todo doidão, os caras, por que você abraçou ele? Eu vou passar 12 horas da minha vida sentado aqui, o cara cuidando do lugar que eu vou ficar, velho. Sem me conhecer, pelo prazer de estar fazendo um bom trabalho, eu não vou agradecer pra ele, mano. É isso aí. Porque ele é invisível? Não, ele é visível pra mim. E eu acho que isso é o mínimo que tem que ter. Achei muito interessante a sua parte da comunicação. Dá uma dica pra mim. Cheguei lá e falei, Alvin, estou aqui preparado, fiz 2.200 horas de jet training, tô que é uma fera, eu sei o flyby do Airbus de cor, salteado, fecha o olho, eu já aperto um neve. Dá a dica para ser bem sucedido nesse processo. Onde eventualmente eu vou falhar e o que eventualmente eu posso fortalecer. Como você falou, é uma foto daquele momento. Então, isso, naturalmente, quando você está sob pressão, e a gente na aviação, depois que você aprende, você está sob pressão o tempo todo, naturalmente seu desempenho vai cair um pouco. 10, 15, 20%. Primeira coisa, aceite. Não tente ser perfeito porque você não vai ser. Às vezes você está desempregado, é a única oportunidade da sua vida. Às vezes você está tentando seu primeiro emprego. Imagina a pressão em cima disso, depois de ter investido tempo, dinheiro, esforço, às vezes matando a sua vida pessoal para conseguir fazer sua hora de voo. Então é natural que isso seja importante e que bom que é assim. Primeira coisa, aceite que você não vai ser perfeito. Mas, se eu puder dar o segundo passo, comece a buscar referências. Independente se são empresas, independente se é uma pessoa familiar e tudo mais, como as pessoas que chegaram lá agiram. Procure entender da história, procure entender o passo a passo. Por exemplo, no empresário, um bilionário assim assado tem as características que gostaria de ter. E na verdade a gente sempre projeta, vamos dizer assim, o aluno que busca um treinamento, ele está buscando projetar o eu dele no futuro. Alguém que teve sucesso nisso aí. Então se você tem condições de analisar novas referências, entender como as pessoas fizeram, e vamos ser honestos, a informação está aí hoje de uma forma absurda. Basta você querer. Exige esforço, dedicação e tudo mais. E é aquela coisa, as pessoas estão querendo cortar esse atalho, inclusive. Mas a dica é, aceite que não vai ser perfeito, entenda suas dificuldades, busque treinamentos para abrir os seus olhos, e mais do que isso, sabendo que você não é perfeito, sabendo que você vai falhar, como que você pode mitigar
essas pequenas falhas para se mostrar uma pessoa que é proficiente e perfeita, por exemplo, para aquela vaga de emprego. Eu vou aproveitar você aqui, até porque 2 parceiros nossos vão estar no Brasil buscando pilotos. A gente tem uma parceria com a Etihad e no canal, e uma parceria com a Qatar também. Vão estar em maio Etihad no Brasil, em junho a Qatar vai estar no Brasil buscando pilotos, né? São lugares excelentes para se voar, empresas excelentes para se voar, para quem quer levar a família para o Golfo, se interessa em ver com essa vida, a gente sempre fala, né? Leva a família como um todo, porque vai deixar sua mulher, seu filho lá, tem que ver se cabe na sua vida, claro. Mas são profissionalmente oportunidades ímpares, né? Vou pegar 2 raciocínios que você expandisse, né? Primeiro, o que pega mais pra gente, seleção, já fez seleção fora, você falou, é a parte do simulador. Porque você vai com peso extra, né? Você vai fazer seleção lá na Qatar, seu esposo já está em Doha, seus filhos já estão na escola em Doha, sua sogra já foi para Doha passear na sua casa e seu sogro está lá pescando no rio em Doha. Então você chega lá com a família inteira nas suas costas, além do peso de estar num ambiente diferente, com uma cultura diferente. O latino tem uma característica muito peculiar, que às vezes é diferente dos outros povos que a gente acaba convivendo. Você tem 2 horas para mostrar o troço. Então a gente sempre insiste que esse voo é um jogo de futebol, são 90 minutos. Se tomou um gol no primeiro minuto, você não pode virar no meio do caminho, só acaba quando termina. Não quebrou integridade de casco e não fez alguma coisa muito absurda, repetiu a manobra e não melhorou, o resto você pode arrumar. Confere? Confere, sim, eu passei por isso. Dá uma dica então. E eu vou dar a dica dando o exemplo do que eu passei, quando eu fiz a seleção na Qatar e acabei sendo aprovado. Eu já voava o 320, fui fazer o simulador do 320 e saí com a impressão que eu fiz, o perdão da palavra, muita coisa errada. Saí de devastado, nossa, reprovei, apesar de o casco estar íntegro, todo mundo seguro e tudo mais. Tive a sorte de pegar um avaliador que me deu um feedback, que é difícil você ter feedback hoje em dia, ainda mais no momento de avaliação, né? Claro. E aí, às vezes eles não são autorizados a dar. Ele falou, você tá preocupado? Eu falei, claro, pô, é a oportunidade da minha vida. Eu me vi agora. A esposa, a expectativa, a família, é uma mudança de vida muito forte, tanto culturalmente, mas às vezes a oportunidade financeira é muito boa, porque o pacote realmente é muito bom. Ele falou, cara, fica tranquilo, você deu o seu melhor, eu vi tudo isso, você sabe voar avião, você se manteve seguro o tempo todo, e por mim você tá aprovado, inclusive. E aí ele virou pra mim e falou assim, não se compare, mais uma vez, a questão da perfeição, né? Não se compare com a perfeição, mas deu pra ver que você buscou o treinamento. Isso marcou. Eu já voava Airbus e tudo mais, teve alguns outros que estavam com a gente, peruanos e tudo mais, inclusive latinos, voavam a TR na época e ficaram me perguntando dicas do 320, né, para fazer analogias. E eu vi que nenhum, por exemplo, buscou um treinamento de jet, por exemplo. Então, sabendo que você vai ser avaliado na máquina B, busca 3, 4, 5 horas, não é para você aprender o avião, para você entender as reações, coisa muito diferente disso aqui. Então, dependendo de como foi a especificidade do processo seletivo, busca o treinamento. A gente passou agora por um comandante de mais de 15 anos de comandante e tudo mais, aplicou na Astana, e a coisa que ele buscou foi, primeiro, o nosso treinamento lá de adaptação a 320. Primeira coisa, para quê? Para entender as telas. Por mais que ele seja muito experiente, ele não era experiente naquele avião, nunca tinha voado. Então essa memória muscular que a gente tem, que você entende muito bem, a gente fecha, a gente sabe onde é que tá, primeira coisa que ele foi, perfeito. Para se adaptar, porque ele é um comandante, a exigência vai ser altíssima, ele vai ser cobrado como um comandante, apesar de nunca ter voado esse avião. E depois ele buscou um jet trainer justamente para ver a reação do avião. Então, cara, a dica máxima, principalmente na hora do simulador, busque a preparação anterior. Não tem segredo, a receita de bolo é sempre a mesma. Quanto mais você é exposto a uma situação, mais você repetir essa situação, mais você vai estar condicionado. Lembrando aqui, com qualidade, buscando ótimas referências. Lembrando que o pessoal que nos assiste, que não é aviador, cada avião tem uma característica, a gente consegue voar todos os aviões, um tipo de avião específico. Se usam voar 77, se for voar Airbus vai ser uma tragédia, né? Porque no avião que eu vou a gente faz curso, treinamento para isso, para se adaptar, instrução em rota e tal. Então, às vezes o cara é muito experiente num tipo de avião e está fazendo em outro tipo, que é totalmente diferente e as reações são outras. Você decide fazer esse ajuste para quem nos acompanha e não entende o nosso universo. Confere? Confere ainda mais num ambiente de avaliação, né? Que exige finesse. A gente consegue voar. Nunca voei isso aqui, vou conseguir voar. Mas na finesse que um processo de avaliação exige, aí com certeza a gente precisa se adaptar. Vou dar mais uma dica de quem fez um bico na firma nesse tipo de coisa. Legal. A gente tem um negócio que chama comportamento esperado. Chega lá o seu Alvin, a ficha lá e diz aí, ó, tenho 10 mil horas de voo, voei 20 mil horas de Airbus, fui chefe do Airbus, eu vi o Airbus plantar e tal, não sei o que. Legal. É um pedaço de papel. Aí você fala, carimbado ANAC. ANAC e nada fora do Brasil é exatamente nada mesmo. O cara nunca ouviu falar. Não é? FAA, beleza. EASA, beleza. Porque são órgãos, a prevenção é maior e tal, não estou desmerecendo a ANAC longe disso. Então você pega o cara e fala, porra, o Alvin, caramba, o cara tem 20 horas de Airbus. Aí chega o seu Rafael, 1000 horas de Airbus. Eu vou esperar de você um comportamento condizente com 20 mil horas e do Rafaelzinho a 1000 horas. Aí o Alvin chega lá nervosão e começa a cometer erros básicos. O que vai acontecer? A gente chama de red flag.
e fala, porra, essas 20 mil não são 20 mil. Legal. Na dúvida, o que a gente faz? Corta, porque a fila é grande. Eu sei que é cruel o que eu tô falando. Sim, claro. Mas você corta o de cima e passa o de baixo. Fala, pô, não vou arriscar. Aí você vai dizer pra mim, por que, tiozão? Já teve caso de colegas não brasileiros que não eram comandantes, eram cruise captain, tinham carteira de comando e foram fazer seleção para comandante. Porque depois ficaram precisando de comandante na vida. Então fica muito tênue esse julgamento. A gente faz tudo baseado em comportamento esperado. Por isso, a sua dica é preciosa. Senta dentro, participa, interage, toca, mata a reação do avião, porque você vai tirar um peso enorme de você. A avaliação em si, o processo seletivo já é um peso muito grande. Pra caramba. Se isso aqui como você falou, você chega lá, filho, com um turbante na cabeça e montado num camelo. Se isso aqui for mais um peso, são 2 pesos. Então, assim, o investimento / retorno que você vai ter investindo na adaptação relativamente rápida disso aqui, cara, é impagável. Você vai conseguir se performar muito melhor. Lembrando que, eu sempre friso isso, você vai fazer a preparação muito boa com a Via Prévia, não se achar que é o melhor lugar, a Via Prévia a gente já recomenda que é excelente, vai tirar essa grana no primeiro mês na diária. É isso aí. É investimento, a gente tem esse hábito no Brasil de investir para se preparar. Sim. Mas vai ser pago N vezes. E você chega lá, vai fazer o voo e fala assim, pô, mas era só isso? Essa foi a impressão que eu tive quando eu fui. Cara, velho, mas era só isso, velho? É isso aí. Não tem, alguma coisa tem, né? O cara tá fazendo alguma coisa ali atrás e tal, né? E às vezes um ajustezinho, e eu volto a dizer, principalmente o ajuste cultural, às vezes, né? A gente tem uma postura muito informal, né? E às vezes o cara que tá te julgando é saxão, ou tem uma outra maneira de uma outra formação, né? Ou oriental. Então tem um jeito de enxergar de forma meio diferente da nossa, né? Vou dizer que é torto nem reto, diferente da nossa. Legal, você tem uma dica maneira pro cara tá vindo pra linha aérea. E eu tô lá com o meu menino, que nem você. Pai, eu quero ser aviador! Pai, eu quero ser aviador! Você recomendaria para esse pai seguir o filho dele nessa carreira ou não? Se eu fosse, você falasse, pô, eu quero pagar para você me orientar, vale colocar meu filho para ser aviador? Quando a gente fala de aviação, a gente mexe com sonho, a primeira coisa. Então, quando eu tenho 2 filhos, um de 1 ano e um de 6. Apesar de hoje em dia estar só preparando e não operando, se ele chegasse para mim, eu quero operar, eu vou incentivar com certeza. E mais do que isso, eu vou ensinar principalmente ele a entender todas essas nuances que a gente está comentando aqui. Não é só voar, porque quando fecha a porta, como você bem fala, acabam os problemas, é a nossa hora da diversão. Sim. Felizmente ou infelizmente, agora tem Wi-Fi e a gente é distraído de vez em quando para pegar o celular e tentar se comunicar com o exterior. Para mim, quando as portas se fecham, o mundo literalmente para. A realidade é essa. Incentivo e, além disso, incentivo ele a entender comportamento, psicologia, comunicação, porque a troca que a gente tem, como você falou, a gente é formado, principalmente na nossa carreira específica de aviação, com a troca de experiências de cada um que passou. Independente se você quer pegar isso como um bom exemplo, como um mau exemplo. Eu quero ser assim, eu não quero ser assim. Então, recomendo, e mais do que isso, que ele se aprofunde cada vez mais nessa comunicação. O mundo hoje precisa de comunicação. A realidade é essa. Comunicação ruim custa caro. Falta de CRM custa caro. A gente aqui lida com vidas, o pior que pode acontecer pra gente é uma catástrofe. Então, a gente está o tempo todo tentando evitar isso. Se a gente expandir isso para outros universos, cada vez mais a gente pode aplicar, entender e fazer com que, além de o prazer de voar, o prazer de se comunicar, de interagir, de adquirir experiências e crescer como pessoa, para mim é, vamos dizer assim, mais uma vez, impagável. Né? Explica pra gente, o pessoal que nos assiste, CRM não é de relacionamento com o cliente, né? Sim. A gente usa esse acrônimo para outra coisa. O que é o CRM, o que se aplica na aviação e o que se aplica fora da aviação? Porque a gente inventa aqui, mas serve em outro lugar. Fora da aviação, o CRM é um software, inclusive, para gerenciar vendas. Essa ideia não tem nada a ver com o que a gente sabe de CRM. Começou como Crew Resource Management e hoje foi para Corporate Management. De forma simples para todo mundo tentar entender. Num cenário ideal, a gente tenta, entre aspas, igualar toda a cadeia, desde o dono da empresa, diretores e tudo mais, até o cara que é o, vamos dizer assim, o menor dos menores em grau de hierarquia. É eu. Pelo amor de Deus. É eu. A gente tenta igualar de tal maneira que essa comunicação seja totalmente eficaz. A gente sabe que no mundo real isso não acontece. Mas o meu input de mandar fechar a porta que o voo está pronto para ir dependeu de limpeza, dependeu de DOV, dependeu do cara que mexe o plano de voo, dependeu do dono da empresa ter aberto a empresa. A gente pode extrapolar isso para um universo absurdo. Então, colocar todo mundo na mesma página, eu acho que é a grande virtude, por assim dizer, do CRM. E, obviamente, a gente tem isso bem implantado, bem divulgado, uma cultura justa, não punitiva, obviamente. Eu tenho a tranquilidade de poder falar que você fez uma coisa errada, você não vai levar para o pessoal, a empresa não vai te demitir por causa disso e todos vamos aprender com isso. Lembrando que uma coisa
é o erro, outra coisa é a violação, são coisas completamente distintas. Então, errar como forma de aprendizado para que toda a organização se prevaleça disso e consiga aprender com o objetivo final de mitigar um próximo erro, no nosso caso, mais uma vez, um acidente catastrófico, vamos dizer que assim, para mim é a essência do CRM de forma bem simples explicando. E mais uma vez, como você falou, se a gente levar para o mundo empresarial, a gente vê pessoas, empresas fechando, perdendo dinheiro por decisões mal tomadas, por hierarquia não definida, por papéis não muito bem colocados, por assim dizer. Então, por mais que aqui a nossa catástrofe seja perda de vidas, a catástrofe de uma empresa, por exemplo, que fabrica plástico, pode ser não conseguiu atingir um faturamento X. Então, você consegue aplicar isso em todo mundo, não só na aviação. E para mim, essa é a magia. Funciona? Funciona e funciona muito bem. Eu tô com, por exemplo, 2 casos de empresários agora totalmente distintos. Um é uma agência de marketing, que não tem, vamos dizer assim, essa questão da hierarquia muito bem implantada. Então, o dono é estrangulado em questão de faturamento, tendo que trabalhar o dobro que os funcionários trabalham. E o outro é um lar de idosos. Saúde, um lar de idosos. O que pior... Obrigado. O que pior pode acontecer para eles hoje em dia? Na hora do banho, uma queda. Idoso, a maior taxa de morte de idoso é em queda ou desidratação. Continue. Então, o fator risco para eles é muito evidente. E dá para fazer muitos paralelos com a aviação. E aí, implementando lá, o dono é uma pessoa ímpar, ele viu que os processos não estão bem definidos, apesar de todo mundo saber fazer, não tem aquela coisa da aviação, né? A hora é tal, quem faz o quê, de que jeito faz o quê, o teatro muito bem orquestrado. Ele viu essa necessidade e eu estou conseguindo implementar toda essa metodologia para ele. Em um treinamento que a gente fez e gravou com os 2 primeiros que vão disseminar essa cultura, a mudança de visão, inclusive, das pessoas foi, cara, para mim foi de brilhar os olhos, porque eram 2 pessoas idosas que cuidam de idosos, poderiam ter toda aquela repulsa de não querer aprender coisas novas, se abriram e, cara, para mim tá sendo um aprendizado absurdo. E mais uma vez, eu tô fazendo gratuitamente para, inclusive, eu aprender. Cara, que top, hein? Perguntas? Perguntas. Há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, um processo seletivo na aviação brasileira, o ponto mais importante era o número de horas de voo. Então, um cara com 2.000, 2.500 horas de voo, ele estava ali, estava na base para poder concorrer a alguma coisa, porque tinha muita gente com experiência. O inglês era uma coisa boa, mas não era essencial. Nível superior nem se falava naquela época de nível superior na aviação. E o psicotécnico sempre foi importante. Hoje, o importante é nível superior, inglês, a hora de voo é o que menos conta. O psicotécnico continua valendo. Como é que você vê no futuro, assim, tu vê alguma mudança nessa cadeia de necessidades? Eu não vejo mudança, mas eu acho necessário um ajuste. Porque por mais que o cara que seja, vamos dizer assim, um cara de 150 horas, que está sendo contratado, inclusive zero experiência, ele é mais fácil de ser ensinado. Porém, a sociedade está exigindo cada vez mais a necessidade de comunicação. Só que eu vou usar o meu exemplo. Eu quase fui promovido na época com 2.000 horas, que a promoção estava rápida. Não fui promovido depois de 7 anos, demorou mais 9 anos, e eu vi que o cara de 2.000 teria feito, perdão a palavra, muita coisa errada. Então a experiência, e você fala muito isso no seu canal, ela é insubstituível pelo simples fato de você estar sendo exposto cada vez mais. O cenário ideal, talvez juntar um pouco do que é exigido hoje, de inglês, curso superior, etc., com um treinamento muito bom, habilidades técnicas e não técnicas, e também um mínimo, seja 1.000, 2.000, mas mais do que é cobrado hoje. Eu acho que realmente faz diferença. Naturalmente que uma coisa é 2.000 horas do Cruise Captain que estava, entre aspas, forjando um processo seletivo. Se você está comprometido e é muito mais da pessoa do que a empresa identificar isso, se as 2.000 horas forem feitas com qualidade, etc., eu acho que ela é fator relevante. E a gente está vendo aí alguns incidentes e tudo mais ocorrendo, às vezes por pessoas inexperientes. Não que ela tenha sido a causa do problema. O CRM ensina isso, inclusive, para você não fazer julgamentos e mais aprender. Mas eu acho que exige um ajustezinho para que a experiência também tenha um peso um pouco mais relevante. Horski, perguntas. Onde eu encontro a Aviaprev? E antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer uma provocação para você. Tá bom. O Brasil é um dos países do mundo que forma piloto generalista. Eu bato muito nisso. Por quê? Meu filho é piloto de linha aérea e entrou low time. Só que ele fez um curso preparatório do zero, a gente chama de AB Initio, focado para a linha aérea. Aqui você faz 150 horas e vai voar na Latam, na Gol, na Azul, na Executiva, no avião do seu tio, da sua avó, no Agrícola, se fizer o Cavag na sequência, você vai dar a instrução, você vai fazer cor da sua vida. É um dos poucos países, aliás, é o único país do mundo que eu conheço que faz dessa forma. Eu não conheço nenhum outro país que tem uma exigência, uma barreira de entrada
eu estou da aviação 121, né, tão baixa como o Brasil. Legal. A não ser os países que têm, de novo, como a Europa, um programa de Integrated TPL ou de MPL. Quem entende é o cara do zero, que ele sai desde o comecinho dele desenhado para voar na linha aérea. Ele só serve para fazer aquilo. Aí ele entra com ferramentas já adequadas para encarar esse desafio de voar com poucas horas. Como você vê esse desafio no Brasil, e eu vou carona na sessão do Max, a gente vê aí fora também processos seletivos onde os requerimentos são compostos com notas ou com pontos. Eu acho muito inteligente. O cara tem 10 mil horas tem X pontos, o cara tem 1000 horas tem menos X pontos, o cara tem nível superior tem X pontos, o cara tem nível superior tem menos X pontos. E você soma esse balde depois aí, e aí coloca lá 1, 2, 3, 4, 5 e bota a galera para fazer um processo seletivo. No nosso caso aqui, ali na parte psicológica você colocou, que é importantíssima mesmo, né, por causa de perfil e tal. E a parte de voo em si, onde você vai analisar soft skills, que você colocou muito bem, e hard skills. Hard skills a gente treina mais fácil que treinar soft skills, certo? Como é que você vê esse desafio da moçada caindo no universo da 121 com poucas horas? E eu sempre friso, se eu estou iniciando com 150 horas e abriu a Latam, a Gol Azul, eu vou entrar e vou abraçar, não quero nem saber, meu compadre, que vem depois, recomendo que abrace mesmo. Mas como é que eu posso chegar lá um pouquinho mais cascudinho, um pouquinho mais fortinho, para já aprovado tocar a minha vida? O treinamento ab initio eu acho espetacular, obviamente que bem feito, as referências da Europa, até a própria Emirates tem a academia deles e tudo mais. Custa $220 mil, né? Aí dói, né? É exatamente o ponto que eu ia chegar. O custo do Brasil, economicamente falando, pode acabar impedindo esse tipo de formação. A própria formação básica que a gente tem hoje, por mais que seja uma régua baixa, é muito custosa. Então, e eu vejo acontecendo exatamente isso. O cara investe e tudo mais, e falta um degrau ainda, que seria como fazer um tipo de treinamento específico. A gente tenta no preparatório de linha aérea, mas, pô, a gente só parte da parte teórica e soft skills, também tem hora de voo. O PMO é importante, por mais que os aviões estejam cada vez mais modernos, na hora do vamos ver, a gente reverte para o basic mode. Naturalmente falando, a gente volta a tentar para o modo raiz e tudo mais, para solucionar problemas de diversas maneiras diferentes. Cenário ideal, eu acho que não existe, a gente teria que adaptar, mas talvez empresas aéreas, o cenário ideal talvez seja a empresa aérea fomentar esse tipo de coisa e criar uma própria academia interna. A gente sabe que o custo pode acabar indo para o lado A, para o lado B, isso seria um fator relevante. Mas talvez tentar parcerias com centros de instrução de referência, por exemplo, a 1013. Caras extremamente experientes, estão aqui para... E bonitos. Concordo. Então, assim, E voa Boeing. Isso é importante. Centros de treinamentos privados, eles estão aí com qualidade, disposição, local disponível, uma ferramenta dessa aqui para quem nunca viu ou para quem é entusiasta, cara, brilha os olhos da pessoa. Então, por que não? Já que não quer assumir o custo, por assim dizer, que é o fator custo Brasil, aí o próprio Panda disse no episódio dele, é absurdo, combustível e tudo mais, tenta fazer parceria. Obviamente que implementa, como se fosse um ab initio, a questão da cultura, que é muito importante, moldar o cara, não para voar na empresa A, B, C, mas com as aptidões, hard skills, soft skills, de tal maneira que ele seja realmente um piloto, meio que formado do zero. Obviamente com salva suas dimensões da Europa e tudo mais, mas eu acho que é o caminho, porque se o custo lá não dá para absorver por causa de outras coisas, a parceria, cara, é extremamente importante. E a gente tem, vamos dizer assim, no mundo dos negócios, a gente fala que quanto mais nichado, mais fácil de atingir o público. A aviação, ela é grande, mas frente ao outro universo, ela é bem nichada. Então, os recursos estão aqui. Uma ferramenta dessa está aqui. Tem poucas no Brasil até. Deveria ter até mais. Então, por que não utilizar? Aproveita, manda o cara para cá, entendeu? Mas assim, antes de tudo, né? Porque deixar o cara fazer tudo e queimar lá por N motivos, cara, eu também acho injusto, sabe? E cada vez mais eu penso que o feedback seria a melhor opção. Porque na aviação a gente não tem esse costume do processo seletivo fornecer feedback do porquê ele errou. Independente do motivo que seja, eu acho que seria mais justo. E até, pô, o cara foi excelente na parte técnica, o simulador foi muito bom. Faltou, talvez, habilidade de se comunicar. Porra, melhora. O cara vai buscar uma terapia, o cara vai buscar um grupo, vai buscar se comunicar melhor, vai abandonar as redes sociais, aquele mundo fechado e se abrir um pouco mais. Daqui a 6 meses ele está pronto e resolve o problema da própria empresa, que quer pilotos. Claro. Entendeu? Parceria para mim é excelente, centro de treinamento, eu só sei que assim, as ferramentas estão aí, basta procurar e não adianta ir, reprovar para depois buscar. A chance hoje em dia está muito escassa. Então, por mais que, não sei se vou investir, cara, investe. Eu investi na faculdade, não me arrependo, eu investi em treinamento, não me arrependo, busquei referência, não me arrependo. Eu sei que é caro,
Tem gente que às vezes não tem condição, tem que pagar o carro para pagar mais 1 hora de voo, mas é o único caminho. Captou. Beleza pura, hein? E onde eu acho a ViaPrev? Mais uma vez, no Instagram, principalmente, a ViaPrev tá aqui. Lá é o melhor caminho, porque lá tem o meu WhatsApp, tem a nossa área de membros, você consegue fazer um acesso gratuito para navegar, entender se é para você. E mais uma vez, a sessão gratuita é de todo o coração, toda a humildade para ajudar. Se depois fizer sentido você adquirir um treinamento de uma empresa que está realmente preocupada com a vivência, com a inteligência, com a evolução das pessoas, vai ser um prazer. Se não, também vai ser um prazer de ter contribuído, assim como eu estou tentando contribuir aqui hoje. Show de bola. Vamos iniciar nossa terceira, comandante? Vamos, por favor. Os passageiros por desembarque? Seatbelts off. Alvin, muito obrigado por estar conosco aí. Obrigado a 1013.2, o melhor centro de treinamento do mundo. Está aqui o QR Code. Obrigado pela sua lucidez, pela sua clareza e principalmente pelos seus insights. A ViaPrep está com a gente, obrigado por estar conosco aqui. Obrigado, valeu, meu irmão. Lembrando que não se esqueça de dar o like, não se esqueça de tocar o sininho, não se esqueça de se inscrever, lembrando que vai estar no Spotify também, dando aquela corridinha, aquela malhada, fazendo aquele ranguinho na sua casa, coloca, ouve, são dicas preciosas que o Alvin passou, processo seletivo aí, a galera que vai tentar agora, dá uma conversada, ouve, degusta isso com muita qualidade e competência. Daqui a pouco no Instagram também, dependemos apenas do nosso David Horsky, o mago dos teclados. Tamo junto, é nóis, tiozão.